Olá, estamos iniciando mais um programa 2022, o Brasil que Queremos, entrevistas. Teremos hoje o prazer e privilégio de conversar com o professor Pedro Luiz Tawil, um dos sanitaristas mais respeitados de nosso país. Vamos conversar sobre sua formação e suas atividades na Universidade de Brasília e em outras instituições ligadas à área da saúde. Vamos conhecer as contribuições de nosso convidado na seção de saúde da nossa Constituição de 1988. Vamos abordar a erradicação e o controle de endemias no Brasil e analisar o surto de febre amarela no Brasil. Vamos discutir a formação de recursos humanos na área de medicina tropical. O professor Pedro Luiz Tawil formou-se em medicina na Universidade de São Paulo. É mestre em medicina preventiva por essa universidade e obteve o seu doutorado na Universidade de Brasília. Começou seu trabalho na Universidade de Brasília, atuando no Departamento de Saúde Coletiva e no Núcleo de Medicina Tropical. Exerceu várias atividades no Ministério da Saúde, entre elas a de diretor da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, na Secretaria de Vigilância da Saúde, e foi diretor da Coordenadoria de Saúde da Amazônia. Trabalhou no Senado Federal e foi consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, órgão da Organização Mundial da Saúde. Sua área de pesquisa é ampla no estudo de vários aspectos de doenças infecciosas, como a malária, febre amarela, leishmaniose e doenças virais como a hantavirose, a zika, chikungunya e dengue. É revisor de 15 revistas científicas, publicou 116 trabalhos científicos, 4 livros e 18 capítulos em livros. Recebeu inúmeras homenagens, entre elas a Ordem de Mérito Médico da Presidência da República, na classe de Comendador, em 2010. E Medalha de Mérito Carlos Chagas, da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em 2017. Em 2015, recebeu o título de professor emérito da Universidade de Brasília. Obrigado, professor Tawil, pela sua presença em nosso programa. Na minha primeira indagação, gostaria que pudesse revisitar a sua formação, principalmente durante seu mestrado na Universidade de São Paulo, sob orientação de Leônidas Dini, grande Leônidas Dini, e do seu doutorado na Universidade de Brasília, sob orientação de Aloísio da Rosa Prata. Primeiro, queria agradecer esse convite, muito honroso para mim de poder estar aqui nessa entrevista. A história do meu mestrado precisa ser entendida de que logo após a minha formatura, após a residência médica em São Paulo, em conjunto com mais 3 colegas médicos e mais uma enfermeira e 2 assistentes sociais, nós procuramos um lugar para pensar como nós iríamos distribuir o conhecimento que nós tínhamos adquirido durante nosso curso e nossa residência. E nós tivemos a oportunidade, naquela época, de tomar conhecimento de unidades de saúde no estado de Goiás, no norte do estado de Goiás, hoje Tocantins, e que unidades de saúde construídas pela antiga Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública, a Fundação CESP, e que estavam sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, Organização de Saúde do Estado de Goiás, OSEGO, e que não tinha profissionais para serem tocadas, vamos dizer assim. Então nós fomos, havia em Porto Nacional,
Miracema do Norte e Araguaína. Então nós fomos visitar Porto Nacional e fomos contratados para essa experiência. Eu passei 7 anos nessa atividade, outros colegas meus ainda estão lá, se aposentando lá, e foi por isso que nós tivemos a necessidade de um dos membros do grupo de fazer um concurso para auxiliar de ensino da Universidade Federal de Goiás, porque o professor Luiz Rassi, que era diretor da faculdade, e o professor, eles foram nos visitar para solicitar que os alunos do 6º ano estagiassem um mês conosco para numa tipo de atividade de medicina rural, vamos dizer assim. E o nosso serviço, graças a Deus, se desenvolveu muito bem. Nós aprendemos muito com as pessoas que existiam lá, que tinham sido da Fundação CESP. E com isso, o tempo que eu passei lá, por exemplo, nós não tínhamos doenças evitáveis por vacina, com exceção de sarampo, que ainda não tinha vacina. Para o senhor ter uma ideia, eu fui para lá em 1969. E com isso, mas o restante a gente conseguia um acesso muito bom. Tinha programas de assistência à parturiente com parteiras leigas que trabalhavam com a gente e que davam assistência nos partos em que elas poderiam acompanhar. Bom, várias atividades. Era uma unidade mista de 50 leitos e nós atendíamos a uma região abrangida cuja sede era Porto Nacional. Então recebíamos muitas pessoas que estavam iniciando a colonização do sul do Pará. Isso aí trouxe uma alegria muito grande. Por isso, eu fui designado pelos membros da equipe para ser o auxiliar de ensino responsável por esses alunos. E com isso, eu iniciei minha vida acadêmica também lá em Porto Nacional. A principal doença que nós enfrentávamos lá era a malária. E, na ocasião, eu fui solicitado a fazer um progresso acadêmico, fazendo o meu mestrado para me transformar em professor assistente da Universidade Federal de Goiás. E a malária chamava a atenção da gente. Em São Paulo, a gente não tinha, naquela época, não via casos de malária. E era a primeira doença mais incidente que nós tínhamos em Porto Nacional. Trabalhando junto com a SUCAM, Superintendências de Campanha de Saúde Pública, na época ainda era Campanha de Erradicação da Malária, SEI. E com eles eu aprendi muito. Um livro que eles me disseram, me colocaram à disposição na época, que era, o livro se chamava Erradicação do Paludismo, e que dava todas as condições, as características de um trabalho para eliminação da doença da malária. Bom, por causa disso, eu tinha sido aluno na Faculdade de Medicina do professor Leônidas de Melo Dini. E o professor Dini, então, conversando com ele, eu falei, professor Dini, eu conheço os seus trabalhos e tal, e ele passou a ser meu orientador, e eu fiz o trabalho, a coleta de material toda em Porto Nacional. Foram aspectos epidemiológicos da malária em Porto Nacional, onde a gente fez captura de mosquito dentro de casa, fora de casa, isca humana, isca animal, e fizemos um inquérito sorológico para verificar se as crianças nascidas após a interrupção da transmissão na área urbana, elas continuavam tendo anticorpos contra a malária ou não. E por isso, essa é a razão do meu mestrado. Bom, posteriormente, eu fui convidado por umas pessoas que eu conhecia da época de faculdade, na época do ministro, era o professor Paulo de Almeida Machado, eu fui convidado pelo Dr. José Carlos Seixas, que era o secretário executivo do Ministério, e Antônio Carlos Azevedo, que era um professor que trabalhou conosco também em Porto Nacional, estava aqui. E com isso eu fui chamado para vir trabalhar na Coordenadoria de Saúde da Amazônia, pela experiência que a gente tinha adquirido lá em Porto Nacional.
Foi momentos muito importantes, onde eu participei de alguns encontros com a República, com a Colômbia, que chamava um acordo sanitário que o Brasil mantinha com a Colômbia, com a Venezuela, com a Bolívia, com o Peru, e a gente participava porque era dessa coordenadoria que depois foi extinta. Mas no Ministério da Saúde, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e quando houve a mudança de governo, fui chamado para ser diretor-geral do chamado Departamento de Erradicação e Controle de Endemias da Superintendência de Campanha de Saúde Pública, a SUCAM. Foi 5 anos que eu passei nessa superintendência, nessa diretoria, e que me deu uma visão muito grande no controle das endemias. Era malária, febre amarela, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose e doenças focais, como tracoma, bócio endêmico, que eram objeto do programa da SUCAM. Bom, nesse momento eu era ainda com dedicação exclusiva. Tinha dedicação exclusiva, estava com licença, com contrato suspenso com a Universidade Federal de Goiás. Aí, quando terminou esse governo, não sabia qual seria meu destino aqui em Brasília, eu fui orientado para fazer um concurso para consultor técnico do Senado Federal na área de saúde. Haviam poucas vagas, mas graças a Deus eu passei, e com isso eu tive uma vivência muito grande, porque eu ainda acreditava que, por meio da política, nós iríamos conseguir modificar ou aprimorar os serviços de saúde no Brasil. E, na verdade, eu tive uma certa frustração, mas uma das coisas boas que me aconteceram naquela época, 1988, foi participar da elaboração da nova Constituição, e assessorando o senador Almir Gabriel, que tinha sido meu colega no Ministério da Saúde, porque ele era diretor do Departamento de Doenças Pulmonares, quer dizer, de tuberculose, diretor de tuberculose, que se chamava. E ele, como senador, eu já o conhecia, o respeitava muito, e ele me chamou para ser um assessor, e, junto com uma equipe da consultoria de saúde do Senado. E com isso a gente pôde a elaboração da Seguridade Social, que incluía saúde, assistência e previdência social. Assistência social e previdência social. E para mim foi uma alegria participar, porque eu era do movimento de sanitaristas, e o movimento sanitarista teve uma participação muito grande na elaboração do texto de saúde da Constituição, até gerando problemas muitas vezes, mas saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e as consequências que são os itens que constam hoje da nossa Constituição, que foi uma das mais avançadas nessa área de saúde. Que bela carreira, né? Que belas experiências, né? Contato com Leônidas Dini, Maria Pongarter Dini, sua esposa, Aloysio Prata, professor Paulo de Almeida Machado, que foi meu professor de microbiologia, me atraiu para a microbiologia. É uma bela contribuição, a contribuição à nossa Constituição de 1988. Nós estamos nos aproximando do final do primeiro bloco, professor Tauil, mas eu queria deixar uma pergunta para a primeira indagação, para o segundo bloco, a respeito da febre amarela. Né? Aparentemente, a população brasileira, né, em vários estados, está em pânico, né, com essa doença, e gostaríamos de iniciar o segundo bloco falando sobre o atual surto de febre amarela no Brasil. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos já com essa interessante e importante conversa com o professor Pedro Luiz Tauil. Estamos de volta com essa conversa com Pedro Luiz Tauil,
uma das personalidades na área médica mais importantes do Brasil. Professor Tauil, estamos vivendo um surto da febre amarela no Brasil. Em 2016, o caro amigo foi coautor do artigo Características epidemiológicas da febre amarela no Brasil, no período 2000 e 2012. Em 2017, foi coautor do artigo Risco da reintrodução da febre amarela no Brasil. Urbana. Como avalia o presente surto e quais seriam as ações para evitar outros surtos de febre amarela no Brasil? A febre amarela é uma doença endêmica nos países amazônicos ou nas Américas e nos países africanos ao sul do deserto de Saara. Ela é uma doença que tem uma característica muito importante. A doença, quando a gente fala em febre amarela, nós falamos em febre amarela silvestre e febre amarela urbana. A doença é a mesma. O agente etiológico, o vírus é o mesmo. O quadro clínico é o mesmo. A evolução é a mesma. Qual é a diferença? A diferença são os transmissores. Nós estamos no Brasil, nós vivemos já quase mais de 200 anos a introdução da febre amarela e era fundamentalmente febre amarela transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é mosquito essencialmente urbano. Mas desde com o Brasil, nas experiências vividas desde Oswaldo Cruz, que foi um batalhador para eliminar o Aedes aegypti do país, controlar a densidade de infestação desse vetor, e o Brasil e mais 17 países nas Américas eliminaram na década de 50 e 60 o Aedes aegypti, buscando reduzir o risco de febre amarela urbana. Bom, a partir de alguns países que não conseguiram eliminar, como Estados Unidos, México, Venezuela, não conseguiram eliminar o Aedes aegypti dos seus territórios, todos os outros países, inclusive o Chile e o Canadá, mais recentemente, voltaram a se reinfestar. Mas com essa eliminação do Aedes aegypti nesses países, desde 1942 nós não temos mais transmissão urbana da febre amarela no Brasil. Desde 1954 nós não tínhamos transmissão urbana nas Américas. O último episódio havia sido em Trinidad e Tobago. Porém, em 2008 nós tivemos um pequeno surto de febre amarela transmitida por Aedes aegypti nas Américas, no Paraguai, perto de Assunção. Bem, então isso mostra que o risco de reurbanizar existe. Não está acontecendo por várias razões. Mas qual é o problema? Como a febre amarela passou a ser de transmissão silvestre por mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes, não é Demagogos, é Haemococcus e Sabetes, essa transmissão, por ser silvestre, tendo os primatas não humanos como os principais reservatórios, ela deixa de ser passível de erradicação por ser silvestre. Então nós passamos a conviver com essa doença. E ela estava mais restrita, ou estava restrita, à região norte, amazônica, e à região centro-oeste. Porém, por várias razões, elas vêm se expandindo para a região sudeste, se expandindo para a região sul e para algumas áreas da região nordeste. Bom, por causa disso, por ela não poder ser eliminável por ser silvestre, nós temos que proteger a população que vive em áreas rurais ou que se dirige para áreas rurais por motivos de lazer ou de trabalho. Essa população precisa ser protegida. Por outro lado, a população das áreas urbanas, onde existe alta infestação de Aedes aegypti, precisa também ser protegida para evitar
que os Aedes aegypti se infectando em casos de febre amarela silvestre, eles possam propagar essa doença nessas áreas urbanas. Graças a Deus nós temos uma vacina que é bastante eficaz e muito segura. Então, o problema maior é manter uma boa cobertura vacinal. Nós detectamos que em 2016 e 2017, no final de 2016 e o ano de 2017, nós tivemos uma epidemia gravíssima em Minas Gerais, que se expandiu para o Espírito Santo, que não tinha a doença há mais de 40 anos. Bem, e por que isso? Basicamente, era baixa cobertura vacinal numa área em que era recomendada a vacinação. O controle das doenças endêmicas passou por um processo de transformação muito importante após a promulgação da Constituição, com a descentralização das ações de controle, que passaram a ser executadas não mais por um órgão centralizado no Ministério da Saúde, que era a SUCAM, mas para os municípios. E os municípios não tinham especialização no controle dessas doenças. Passaram a receber assessoramento dos estados e do Ministério da Saúde. Mas o que acontece é que nós sabemos que para proteger, no caso particular de febre amarela, para eu vacinar, proteger a população mais vulnerável, eu não posso esperar que essa população venha até as cidades para receber a vacina, nos postos fixos dos centros de saúde. É preciso que a gente leve essa vacina até onde eles vivem. E isso exige equipes móveis de vacinação. Então, no que aconteceu no ano passado, foi que não só a baixa cobertura vacinal, como também ela não estava protegendo principalmente a população mais vulnerável, que é a população rural ou próxima de áreas rurais. Então, eu vejo hoje como uma necessidade importante aumentar a cobertura vacinal e, particularmente, oferecer a vacina àquela população mais vulnerável. E é preciso que nas áreas onde está existindo alta infestação de Aedes aegypti, nós vacinemos a população urbana, não com o risco da febre amarela ser transmitida, está sendo transmitida, mas para evitar que, na eventualidade dos Aedes aegypti passarem a ficarem infectados, eles não tenham condição de propagar essa doença, porque encontram uma grande parte da população já protegida. É um grande desafio, né, professor? É um desafio, e um desafio que eu acho que vai modernizar, vai contribuir para a modernização das ações de controle das doenças tropicais, entre elas a febre amarela. Gostaria, professor Tauil, que pudesse destacar algumas ações na Universidade de Brasília e como vê a formação de recursos humanos na área de medicina tropical, principalmente no nível da pós-graduação. Durante a minha estada no Ministério da Saúde, na SUCAM, nós tivemos um grande êxito que é muito pouco comentado, que é a interrupção da transmissão da doença de Chagas por vetores intradomiciliares, pelo Triatoma infestas, que é o principal vetor. Bom, o que nós passamos a ver quando eu passei para a Universidade de Brasília é uma redução, não só na Universidade de Brasília, mas onde havia cursos para médicos em medicina tropical, uma redução da demanda. Foi tão grande essa redução que se ampliou. Hoje, nós ampliamos a medicina tropical para outras profissões. Então, nós temos a área de clínica, que é para médicos, clínica em doenças tropicais, mas nós temos a área de biologia das doenças tropicais e nós temos a área de epidemiologia das doenças tropicais. Então, biólogos, enfermeiros passaram a disputar a pós-graduação em medicina tropical. Isso trouxe um grande alívio para nós, porque o número de médicos realmente tem caído
Por várias razões. Quer dizer, os médicos hoje têm procurado outras especialidades, talvez mais atraentes financeiramente, do que a medicina tropical propriamente dita, que exige um trabalho vinculado às ações de governo, né? Não é um trabalho privado que vai resolver o controle, controlar as endemias no país. Então, talvez isso tenha afastado muitos médicos. Mas nós temos muitos enfermeiros, biólogos e outros técnicos da área de saúde que estão participando, e isso é um crescimento que a gente tem percebido também na Universidade de Brasília. Nós sabemos, professor Tauil, que continua atuando no Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília, né, que teve um papel muito importante na formação de recursos humanos, né, com a liderança de Aloysio Prata, Vanise Macedo, Felipe Marques, e que preparava recursos humanos para o campo, né, e atuavam no campo, né. Eu acho que isso precisamos continuar a fazer isso, porque as populações vulneráveis, né, a várias doenças tropicais estão no campo, né? O núcleo ainda mantém atividades de campo na Bahia e Minas Gerais, tá certo? Nós temos áreas de trabalho de campo, principalmente para os pós-graduandos exercitarem suas atividades de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado. Mas, sem dúvida alguma, o professor Aloysio Prata, que criou o Núcleo de Medicina Tropical, ele foi uma pessoa muito importante. A professora Vanise também, ela deu continuidade à obra do professor Prata, apoiada pelo professor Felipe Marsden. Eram pessoas excelentes, que gostavam de trabalho de campo. O problema, a professora, quando eu passei para a UNB, eu já era muito mais do serviço do que da academia. Mas ela falou, Pedro, você tem que fazer o doutorado, tal. E nós temos aqui o professor Aloysio Prata, que pode ser seu orientador. E aí eu optei para estudar as inovações que estavam havendo no programa de controle da malária na Amazônia. Quer dizer, o programa de inovação mostrou que ele era bastante eficaz e, de fato, nos últimos 10 anos, nós estamos sim percebendo que a redução da incidência de malária no Brasil foi muito importante. Infelizmente, no último ano, 2017, a malária teve um repique que nós estamos, porque eu faço parte de uma equipe chamada um comitê de aconselhamento, um comitê consultivo do Ministério da Saúde de malária, de dengue e de febre amarela. E com isso nós estamos discutindo uma necessidade de voltar a ter prioridade política, porque quando a malária caiu, as pessoas passaram a se preocupar com outras coisas. Quer dizer, já não era tão importante a malária. E com isso a malária ressurgiu, mostrando que nós não podemos enfraquecer a luta contra a malária, principalmente com a malária mais grave, que é a malária por Plasmodium falciparum. Por quê? Porque no Sudeste Asiático já existe a resistência do Plasmodium falciparum aos medicamentos atualmente utilizados. São os derivados da artemisinina. E nós temos que aproveitar a eliminação do Plasmodium, lutar pela eliminação do Plasmodium falciparum antes do surgimento aqui nas Américas da resistência do Plasmodium falciparum aos derivados da artemisinina. Então essa é uma luta heróica. A terceira luta que eu acho é manter controlada a doença de Chagas. Nós estamos tendo, infelizmente, muito poucos casos, é verdade, mas estamos tendo transmissão oral da doença de Chagas por meio da contaminação de açaí, garapa de cana, que pode se contaminar com fezes do barbeiro e haver transmissão. Mas outras, a esquistosomose, por exemplo, nós estamos numa fase muito boa, não é possível eliminar, porque depende de condições sanitárias, mas nós temos uma redução muito drástica das formas graves. Quando eu era estudante em São Paulo, a gente tinha uma enfermaria de pessoas com hepatosplenomegalia, aumento do fígado e aumento do baço, esperando cirurgia. Isso daí acabou. Hoje, para ver uma forma hepatoesplênica, uma forma grave, é muito difícil.
Mas isso foram alguns sucessos que aconteceram, né? Estamos chegando, professor Tauil, ao final do nosso programa. Nesse último minuto, gostaria que desse uma mensagem aos jovens. Ah, sim. Olha, eu acho que estudem. Nós estamos passando por um processo de modificação muito grande no ensino universitário, que é a inteligência artificial, a oferta de material pela internet, o acesso à informação. Então, aproveitem essa facilidade de acesso à informação, estudem muito para que a profissão possa ser exercida por pessoas competentes e que consigam se responsabilizar no caso particular nosso, pelo controle de doenças e prestando serviço para a população. Em troca, terá seu salário, terá seus benefícios, mas nós precisamos hoje de profissionais competentes. Muito obrigado. Gostaria, professor Pedro Tauil, de agradecer a sua presença em nosso programa e os telespectadores podem rever essa entrevista através da TV Suprem, da UNB TV e no nosso canal do YouTube. Voltaremos em uma próxima oportunidade.